Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, a CES 2021 começou agora no dia 11 de janeiro e ela segue até o dia 14. E teve no dia 12, talvez um dos dias, se não o dia, de maior expectativa e o dia mais esperado para o público gamer. Pois, afinal, depois de um ano de 2020 tão conturbado, e que teve o lançamento das novas e poderosas placas, tanto da Nvidia quanto da AMD, esperava-se então agora na CES o anúncio das placas novas, mas baratas. Pelo lado da AMD, muitos canais aqui do Brasil e do mundo também fizeram lives simultâneas junto com o vídeo que seria o evento da AMD e colocaram em seus títulos Anúncio da RX 6700. Pois bem, esse anúncio não aconteceu, e vou dizer que era esperado que ele não acontecesse, pois há alguns dias atrás já havia sido mencionado que a RX 6700 em princípio teria sido adiada para meados de março. Então, ou essa galera realmente está muito mal informada, ou estão se fazendo para viver à base de clickbait. A transmissão da AMD foi um evento bem corporativo, aquele tipo de evento que mostra a empresa como inovadora, como também preocupada com o mundo, pois mostrou isso no vídeo de apresentação, que ela cedeu processamento para instituições de pesquisa que estão trabalhando, enfim, na pesquisa contra o bichinho que anda por aí no planeta. E fez um retrospecto dos seus lançamentos, que ocorreram agora em 2020, e trouxe novamente a questão de ela ser a base dos novos consoles, enfim, que agora são a geração atual. E um ponto que a Lisa Su falou é sobre os problemas de fornecimento que estão ocorrendo, e que a procura por parte dos consumidores está maior do que a demanda, pois esta está limitada. Mas que a AMD está trabalhando de modo a trazer o equilíbrio tanto para o fornecimento para o consumidor, quanto também para os fabricantes. Ou seja, a AMD diz que nem somente os fabricantes, no caso, por exemplo, Dell, Lenovo, enfim, as integradoras, como nem apenas o consumidor final, aquele que compra o hardware na prateleira, estariam sendo privilegiados, que ela está tentando manter um equilíbrio entre esses dois clientes. Com relação aos lançamentos, o foco acabou sendo a linha 5000 Mobile, também chamada de Cizanne. Então, temos a chegada da linha Zen 3 para os notebooks. Teremos processadores para os notebooks de 8 núcleos e com overclock liberado, este que no caso seria a linha HX. Sobre as GPUs, falou-se da chegada da linha RDNA 2 para os notebooks também, entretanto sem maiores detalhes. Com relação às GPUs de desktop, só falou-se que teremos lançamentos ainda nesta primeira metade de 2021. Pelo lado da Nvidia, o evento foi um tanto mais descontraído e mais focado em games. Falando de que tem agora mais jogos estão com suporte ao Ray Tracing e ao DLSS, assim como também mais jogos estão recebendo suporte ao Nvidia Reflex, que promete reduzir a latência dos jogos. Outro ponto falado também é a chegada do Resizable Bar para as placas da série 30. Que o Resizable Bar é o que a AMD chama de SAN, que vocês podem ver nesse card que está aqui acima. Que é um recurso que permite o acesso direto da CPU a toda VRAM da placa de vídeo. Isso falando de uma maneira bem simplificada. Outro assunto abordado também que a Nvidia falou da chegada da série 30 aos notebooks. Outro assunto abordado também foi a chegada da série 30 aos notebooks, mostrando no caso a série, no caso a RTX 3060, a RTX 3070 e a RTX 3080, sendo que essa última viria já aos notebooks com 16 GB de VRAM. Já nos desktops, a galera estava sedenta pelas placas da série 30 de baixo custo. E agora eu vou usar uma denominação que atualmente não é mais utilizada,
Mas enquanto o pessoal do primeiro mundo esperava a 3060, o pessoal do terceiro mundo esperava a 3050. E eis que a RTX 3060 foi anunciada, e em princípio em apenas uma versão, com 12 GB de VRAM. O que em um primeiro momento trouxe esperanças para quem esperava a RTX 3050. Eis então que o evento seguiu com frases como a RTX é o novo padrão, o que automaticamente já leva a crer que já era para as GTX, e uma outra frase que surgiu em que a 3060 é a RTX para todos. E o evento seguiu e nada de RTX 3050 nem de 3050 Ti. Esse assunto de 3050 já foi muito discutido em lives aqui no canal, pois até o momento existem duas linhas de notícia, duas especulações, vamos dizer assim, que resumidamente uma fala que teremos a linha 3050 e outra em que nós não teremos GPUs RTX abaixo da 3060 para desktops. Então, talvez 3050 seria algo apenas para notebooks. Realmente, levando em conta o anúncio de hoje, parece que está tudo levando a crer que a Nvidia não tem interesse, ou ao menos não existe interesse, em concorrer no mercado de desktops com placas de capacidade inferior que as dos consoles atuais. E, infelizmente, apesar de no Brasil as placas 50 serem as queridas, mas mais por uma questão de preço, essa não é a realidade, essa placa, no caso, as 50, não são a realidade da maior parte do mundo. E um outro agravante também é que com os problemas de produção que existem atualmente, então é muito melhor para a Nvidia, enfim, outros fabricantes, focarem em produtos mais caros que dão um retorno maior para eles. Algo que é um pouquinho diferente do que acontece com os lojistas, mas enfim, estamos pensando aqui no fabricante. Voltando para a RTX 3060, causa estranheza os 12 GB. E a explicação para isso é a seguinte. Eu vou explicar de uma maneira bem fácil, mas não tão rasa como alguns outros meios andaram divulgando. O chip da RTX 3060 comporta 6 canais de memória, cada um de 32 bits. Por isso, se fala em barramento de memória que a 3060 teria de 192 bits, ou seja, 32 vezes 6. Para facilitar o entendimento, a RTX 3060 Ti e a 3070 tem 256 bits, porque tem 8 canais de 32 bits. Assim como a 3080 tem 10 canais e a 3090 tem 12 canais. E uma coisa, durante o processo de fabricação de um circuito de uma placa, é muito mais barato padronizar componentes do que diferenciar. Ou seja, melhor usar memórias somente de 1 GB ou 2 GB, por exemplo, ou 4 GB, enfim, do que fazer um mix de memórias. Até pelo fato de que memórias diferentes acabariam exigindo uma etapa a mais ou maquinário extra, o que aumentaria demais o custo da produção. Sem falar aquela questão, né, que padronizando consegue-se um custo menor por unidade de um componente, quando o fabricante compra um componente. Ou seja, é muito mais barato comprar um lote grande de memórias de 2 GB do que, enfim, metade de 2 GB e outra metade de 1 GB, por exemplo. Então, pensem, nós temos na RTX 3060 6 espaços para colocar as memórias. E o grande ponto é que com a ambição de se ficar à frente dos consoles e de a 3060 ser a opção barata que consegue entregar a experiência plena do Ray Tracing em Full HD a 60 quadros, chegamos num ponto em que 6 GB não são suficientes, não vão comportar. Pois se vocês virem os testes que eu fiz com o Cyberpunk, que estão aqui nesse card, onde eu utilizei a GTX 1660 Super, que tem 6 GB, rodando no Ultra em Full HD o Cyberpunk, mas sem Ray Tracing ativado, claro, podemos ver que quase toda a memória é utilizada. Então, 6 GB já não seriam suficientes para o que a Nvidia está propondo com a RTX 3060.
Essa é a questão. E aí, pessoal, o que você achar de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Então, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!